Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu sou a Renata, fundadora da Tea Time, escola de inglês para maiores de 50 anos. Hoje eu vou conversar com o psicoterapeuta Tônio Luna. Olha o Tônio entrando ali. Oi, Tônio, deixa eu te chamar. Vamos ver aqui. Tônio, tudo bem? Esperar entrar, vamos ver se... Ah, que legal! Olá! Olá, Tá tudo bom, Tônio? tudo tranquilo, tudo tranquilo. E você? Tudo bem também. Que Obrigado. legal. Obrigada a você por ter aceito o É. convite de participar aqui com a gente. Que prazer, que honra. Honra é minha, fico muito feliz de estar aqui, muito feliz. Obrigado pelo convite. Enfim, esperamos que tenha uma hora bem legal. E eu acho que a gente vai ter. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu queria colocar aqui o tema da live, deixa eu colocar aqui um minutinho. Ixi, aqui. Ops. Hoje a gente vai falar sobre o medo, ou melhor, lidando com esse medo do mundo digital, né? Uhum. Vamos ver aqui. Opa, pronto. Nem sei se vai ficar aqui. Prontinho, deixa lá. Tônio, eu peguei e fui estudar um pouco sobre você, entrei no seu site, super legal, e eu me deparei com uma biografia sensacional que eu quero dividir aqui com o pessoal, que é o seguinte, me corrija se eu estiver errada. Palestrante em relações humanas, psicólogo clínico, preparador de atores, foi marinheiro, navegador e instrutor de segurança e sobrevivência no mar. Eu já pirei com essa descrição. Me conta um pouco sobre você. A coisa mais estranha sobre mim é essa que eu vou te contar agora. Pelo meu sotaque, você não diria, mas eu sou carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro. Ah, Né? é? Ainda Não tem diria, essa. não diria. Não, essa é a coisa mais estranha de todas. Aí dá para entender por que tempos depois essa aproximação com o mar e essa coisa toda. Eu nasci na Avenida Venezuela, a 100 metros do mar, lá no Rio de Janeiro. Muito pequeno, com 3 meses de idade, eu vim para o sul, né? A princípio para Joinville e depois para Curitiba. Então, e aí, bem depois, fui fazer engenharia, estava fazendo engenharia elétrica, e um belo dia eu falei, me dê uma pulsão, tive vontade de voltar a esse lugar, Rio de Janeiro, que nunca mais tinha ido. Eu fiz um concurso para a Marinha Mercante e passei 11 anos trabalhando em navios. Então, estudei um tempo lá no Rio de Janeiro, morei lá, enfim. Tive a primeira namorada da minha vida com todo bom marinheiro lá no Rio de Janeiro, Que enfim, legal. segui por lá. Aí fiquei 11 anos, aí depois em 92 eu saí, mas viajei de navio, era oficial de navegação de navios petroleiros da Petrobras durante esse Nossa, tempo, sim. que Né? legal. E como é que você foi É, para psicologia? boa pergunta. Eu digo, como é que a psicologia me chamou, né? Foi Ah, uma outra história. Eu nunca tive um sonho na minha vida de ser psicólogo. Eu, quando saí da Marinha de imediato, enfim, fui procurar terapias alternativas e fui trabalhar com massoterapia e tal, e fui conhecendo. Na época, olha a curiosidade, na época eu saí, e uma das coisas que eu fazia, literalmente para dar conta da minha vida, foi ser professor de inglês. Eu dei aula que legal. muito tempo atrás, mas hoje em dia não tenho a menor habilidade para isso, viu? Isso foi na época, enfim, eu viajava muito, viajei muito tempo para os Estados Unidos e tal, então, enfim, né? E já tinha feito curso de inglês numa escola antiga aqui de Curitiba e tal. Mas aí Que depois legal. eu fui para as terapias alternativas, mais para massoterapia, e fui percebendo que, além dessa questão do corpo, havia uma outra emoção e outras coisas que precisavam ser trabalhadas em mim, principalmente. Aí eu fui procurar terapia nessa época, e na sequência eu acabei, enfim, por indicação de outras pessoas, porque eu nunca pensei. Eu fiz vestibular para psicologia sem ter a menor de dizer, isso é o meu futuro. Não é, eu não sabia. Eu fui experimentar, literalmente fui experimentar. Fiz e entrei na faculdade e acabei me apaixonando. Sou um apaixonado por essa profissão. Então, enfim,
junta, é como é a questão do marinheiro. A gente experimenta, a gente vai tentar e vai ver como é que é. Né? Não dá para a gente desistir antes. Ah, não sei, acho que não vou conseguir, eu acho que isso vai ser difícil. A gente experimenta. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas a gente experimenta. E é disso que se trata a vida. Né? É disso que a gente dá conta das coisas. E esse é o assunto, é o nosso tema hoje aqui também, né? Poder experimentar coisas novas também, né? Perfeito. Também acho, compartilho dessa ideia com você, da gente experimentar as coisas, né? Não tem o test drive. Tem tanta Isso. coisa que a gente deve fazer, deve se permitir. Eu acho que o que falta muitas vezes é a gente se permitir experimentar. Se der certo, muito bem. Se não der, amém. E continuar e não perder essa curiosidade, essa vontade, né? E aí, Sim. com o mundo digital, a gente que tem uma escola física aqui em Curitiba, foi para o mundo online, assim, em uma semana, né? Em razão da Uhum. pandemia, o sonho que a gente tinha lá engavetado de fazer uma escola online também, né? Ter a presencial e a online, mas a gente sempre deixava para depois, não, mas depois. E aí, bom, tudo isso, um ano atrás, virou uma escola online. A gente dá aula de inglês para maiores de 50 anos. E uma das questões que a gente percebeu é que alguns alunos, ou muitos alunos, se sentiam inseguros. Peraí, como é que eu vou ter uma aula? Primeiro que eu não sei mexer direito nesse computador. Uhum. Aí tem essa plataforma que eu tenho que usar. E depois eu vou botar minha cara lá para ter essa aula com todos os meus amigos, gente que eu vou conhecer. Mas assim, e eu vou me expor, parece que a gente não se acha, não acha que tem competência para isso, né? Como é que você vê essa questão do digital, desse medo digital? Então, tem vários pontos que são importantes também. Enfim, primeiro uma questão bem neurológica. Uhum. Quando a gente olha para um rosto de uma outra pessoa na tela, a gente não consegue formar a imagem que isso é uma pessoa. O cérebro não consegue, ele fica constantemente tentando formar essa imagem 2D em 3D e não consegue. Então a gente estressa um pouco mais quando a gente tenta formar essa imagem. Né? Olha, aham. Então, isso eram pesquisas, e o ano passado, por conta de toda essa questão de se trabalhar, enfim, online e tal, surgiram várias pesquisas que mostraram o quanto a gente se estressa tentando formar uma imagem. Né? Uhum. Então, esse é um ponto, a gente gasta mais energia estando online, e às vezes eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que algumas pessoas pensam diferente, mas eu penso, e eu experimento isso com os meus pacientes, hoje em dia eu também trabalho só online, né? Com os meus pacientes, às vezes, depois de um tempo, desligar o visual e ficar só no auditivo. Uhum. E isso é interessante, porque o auditivo, o som, ele é mais presente e consegue dar, às vezes, mais tom de verdade do que a outra pessoa. Então, isso é um primeiro detalhe interessante. Né? Se a gente Uhum. fica preso, a gente tem que ficar... Porque, assim, olha, eu estou olhando para um pedaço, estou olhando para o meu celular aqui, um pedaço pequeno de realidade, que jamais olhando aqui, se eu encontrar com você amanhã na rua, eu não vou saber quem que é. Ainda mais de máscara ainda por cima, né, Renata? Né? Isso Né? mesmo. A gente vai passar assim, né? E não vai Não, nem saber. vai Né? saber. Nem, Não. nem vai saber. Então, isso aqui pouco representa os outros. O que a gente entra em desafio é com mesmo. Esse é um segundo ponto. Né? Diz, eu vou Uhum. enfrentar algo absolutamente novo. E qual que é a tendência do nosso cérebro? Ser conservador. É melhor não. É mais seguro que não. Né? A gente tende a ficar mais conservador e, com a idade, tende a ficar mais confortável nesse conservadorismo. Mais tanta coisa Uhum. na vida. Né? 50 anos, 60, 70 anos hoje em dia, enfim, é muito diferente do que era anos atrás. A gente está cheio de... Eu faço Claro. 60 esse ano, a gente está cheio de energia, cheio de coisas para fazer, né? A gente está vivendo em pleno momento importante. Então, se arriscar, e isso é uma questão importante, se arriscar nesse processo e aprender uma coisa nova, é sempre, mesmo que não dê certo, algo que vale muito a pena. Essa questão, Renata, de que a gente sempre tem que ter sucesso nas coisas e tudo tem que ser incrível e fantástico, é um terror, porque não deixa a gente Muito chato, experimentar. muito chato. Aham.
né? É uma cobrança da não, gente com a gente, né? Parece. é isso, a gente não pode falhar, a gente faz transtorno de ansiedade por conta disso, a gente está sempre fazendo uma antevisão de futuro e achando que tudo vai dar errado, e a gente está pouco presente nesse momento. Essa tela aqui já ajuda a gente estar menos presente, né? Então, enfim, se utilizando um computador, um espaço um pouco maior, melhora um pouco, mas a qualidade do som é importante. Então, essa é uma coisa importante. Não descuide nessas conexões de uma boa qualidade do som. Nela você vai ter uma qualidade melhor de presença nisso. Ficar presente, se arriscar nesses processos é imensamente importante. Renata, você já viu que eu falo pelos cotovelos, você me corte, por favor. Que Senão bom, não, mas como é que eu vou cortar se o papo está tão bom? Imagine, a gente está aprendendo um monte. Você comentou dessa dificuldade e, por outro lado, também é o que nos resta nesse momento, na questão, como a gente está com isolamento físico, essa telinha aqui permite que a gente não faça um tão grande isolamento social, né? Sim. Porque é o que temos, né, para hoje, e a gente achava que ia ser mais difícil e tal, e tem sido um aprendizado enorme, quer dizer, a gente pode fazer cursos em vários locais que antigamente ano passado, né? A gente não podia ter a oportunidade, cursos online, várias frentes, coisas que a gente nem tinha pensado, né? E você coloca a questão do experimentar. Mas daí tem os tímidos, tem os inseguros, tem o pessoal que tem vergonha, né? E daí tem que ficar aqui nessa tela, assim, se mostrando. E numa sala de aula, então, junta com aquele medinho, né, do frio da barriga, de aula, se o professor me perguntar alguma coisa e tal. Como é que fica uma pessoa que tem uma natureza mais tímida, né, um pouco mais reservada? Eu diria assim, é diferente o tímido do inseguro. O tímido é mais introvertido. Por exemplo, você vai encontrar ótimos atores que são muito tímidos. Você não consegue falar com eles fora do palco da cena, ele faz preparação de atores, né? Então, fora são pessoas muito retraídas, muito envergonhadas, mas quando entram em cena, fazem, então eles se prepararam para isso, fazem um show. Você jamais diria que aquela pessoa é tímida. Eu, por exemplo, sou muito tímido. Né? É mesmo? Muito tímido, sou muito tímido, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, muito reservada e tal. Não parece, não é? Não, Né? não Então, parece. não parece, mas porque eu me preparo para isso. Literalmente me preparo para isso. Eu sei que eu tenho algo a enfrentar nessa timidez, né? De poder trocar, porque é muito mais prazeroso quando a gente, mesmo tímido, a gente consegue transgredir isso e falar com outras pessoas, falar com pessoas novas. Mas eu sou tímido. A minha tendência é experiência nova, não, fique na sua. Essa é só uma tendência, mas absolutamente eu não dou bola para esse meu lado e sigo em frente. Então, a timidez, enfim, é um retraimento. Vamos dizer, na minha rotina eu passo agora 100%, mas no meu tempo normal, 80% do meu tempo sozinho, eu comigo mesmo. Né? Então, olha que engraçado. Essa questão, jamais ia dizer, porque a gente está aqui conversando e a tua desenvoltura, o teu jeito, e como é que a gente faz? Como é que você faz para se preparar para esse momento, por exemplo? Por exemplo, antes de vir aqui, eu passei no mercado municipal. Eu converso com todos os feirantes com quem eu conheço vários, lá, converso com um lugar com o outro, pergunto como é que está e tal. Eu me forço a me relacionar e depois de um certo tempo que a gente se força, começa a ter uma naturalidade. Então, a gente dar um passo nesse sentido. Aqui agora não é possível, mas às vezes eu sugiro a um paciente que faça um curso de ator cômico. Aqui em Curitiba tem o Mauro Zanata, que tem uma escola do cômico que é excelente. Então, você vai experimentar. Tem executivos que vêm da vida executiva e falam, mas para que eu vou fazer isso? É literalmente para você poder arriscar, se conhecer alguma coisa nova. A timidez, ou mais do que a timidez, a insegurança, não significa que você é assim. Significa que é algo que você precisa transgredir e seguir mais à frente. Talvez, em algum momento, Renata, é importante saber, talvez seja um grau tão severo, tão importante, acontecendo coisas na sua vida tão graves, que você precisa ter de um auxílio de psicoterapia. Essa é uma parte menor dessas pessoas, que para poder falar em público, poder entrar, vão precisar disso. Pode precisar de psicoterapia para outros motivos, mas para isso não. Então, é legal a gente saber que essa insegurança ela não é uma garantia que a gente é assim. Não é atestado, não é um diagnóstico.
né? Uhum. Literalmente é apenas uma possibilidade de a gente poder olhar para algo e ir mais em frente. Eu sou inseguro porque talvez eu tive experiências infantis de insegurança e tal, 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 e cada vez que me deparo com uma experiência nova, né, cada vez que eu olho para uma experiência nova, me volta aquela insegurança infantil. E às vezes é apenas uma criança que se manifesta nesse momento, independente da idade. Quanto mais a gente, normalmente passando a idade, a gente tende a querer coisas mais normais e mais estáveis, sim. Então é legal que a gente tenha um contrabalanço nas coisas. Então é legal, eu já quero ter minha casa, quero ter minha segurança, quero ter coisas que eu não quero mais me preocupar. Mas essa curiosidade, que foi uma palavra importante para o ser humano, é muito, ela tem que ser um desejo de seguir para a vida e conhecer coisas novas. Né? Muitos... fale. Não, não, é interessante mesmo a gente manter essa curiosidade, né, por N razões, mas uma das que mais me chama a atenção é porque simplesmente você acaba perdendo um monte de coisa tão legal, né, por conta de um entrave que às vezes você consegue superar, o que você realmente não se permitiu, que tem um mundo fora, né? Nessa tela aí, a pandemia trouxe isso muito vivo. Então, agora um aniversário é online, né? Então, Uhum, e se uhum. você não fizer isso, se você não se permitir isso, você vai acabar perdendo muita graça da tua vida, né? Mas eu vou pegar pelo outro lado. Se você fez isso, a tua vida vai ganhar mais graça. Você vai ter mais possibilidades. Uhum. Né? Então, não é perdendo, você vai ganhar mais se você fizer. Você não vai ficar no mesmo lugar. Né? E isso Isso, legal. é importante a gente olhar para esse ponto. Se a gente olhar, Renata, só para o que a gente está perdendo, é melhor a gente sentar no sofá da sala e esquecer do tempo. Né? A Uhum. gente vai mais. É sempre uma possibilidade de se conseguir mais. Eu vou fazer isso para não perder. Não faça para não perder, faça para ter mais, para exercitar mais, para ter um novo lugar. O novo é sempre, ainda mais nesses tempos agora tão complexos, a Isso. gente tem tantas notícias tão difíceis e tal, é muito importante que a gente tenha um espaço onde a gente possa arriscar. Esse espaço agora é um espaço virtual. E é interessante porque a gente pode, por exemplo, até o ano passado, eu tinha muito poucos pacientes fora do Brasil, agora tenho vários pacientes. Tenho pacientes na Suíça, na ilha de Malta, enfim, pacientes em vários lugares. É tão legal a gente ter né, um pouco dessa. Uhum, né? Claro, é isso que adorei, adorei essa ideia de não é o que a gente está perdendo, mas sim o que a gente pode ganhar, o que a gente pode somar. Sensacional. E essa questão de agora os teus pacientes fora e a gente também com alunos fora, né? Não só de Curitiba, né? Pessoas no interior do Brasil inteiro, até brasileiros que moram fora, né? Que não falam ainda inglês e que vêm até a escola, é muito, muito, muito legal. Era uma coisa que não teríamos antes, ou talvez a gente pudesse ter se a gente fosse cavucar ali, mas a situação presente que empurrou a gente para isso, né? Sim, sim, a situação presente ela é um impulso. Então, é aquela história de crise e o que eu posso fazer de novo. Né? Crise e aprendizado. Existe uma crise, sim, então da crise existe uma possibilidade de aprendizado e de sairmos melhores de alguma forma, ao menos individualmente. Né? Que a gente possa Uhum. sair pessoas melhores. Escolhas éticas e tal é uma outra questão, mas sairmos com pessoas em que a gente se conhece mais, por exemplo, a gente saber, poder trocar experiências com pessoas de outros lugares, mesmo amigos brasileiros ou pessoas, enfim, que falam inglês em outros lugares e saber como é que isso que acontece, né? Curiosamente, meus pacientes na ilha de Malta, absolutamente, para mim é quase impossível não perguntar ou saber um pouco das coisas, como é lá, como é que é o mar de lá, como é que são as coisas, né? É tão interessante, tão curioso, né? Ai, que legal, Tônio. Bom, só para quem está entrando agora, eu estou conversando com o Tônio Luna, um psicoterapeuta, um cara super legal, com uma história de vida muito bacana e ainda trazendo tantos insights para gente. Você falou de Malta.
Lá na escola, trazendo essa questão da experiência do experimentar, a gente fez intercâmbio dos alunos para Malta. Agora você imagine que legal. Legal. Alunos que queriam, né, a vida inteira fazer intercâmbio, né, por várias razões não pôde. A gente foi numa turma 50 a mais para exatamente Malta, fazer 2 semanas de inglês numa escola, num curso também só para 50 a mais. E a turma fez, cada um numa sala de aula, porque cada um tinha um nível, né? E a turma fez amizade com gente do mundo inteiro, amizades que até hoje eles guardam. Então, olha o quanto que eles ganharam, não é que eles deixaram de Sim, perder, o quanto que se ganhou experimentando um pouco mais. sim. Sim, essa experiência é a que dá sentido para a gente. Esses pequenos momentos que são intensos e dão sentido para a gente. Que são, inclusive, Renata, é importante a gente lembrar nesse momento que a gente está passando agora. Falei, opa, mas eu não sou só isso. Eu tenho tantas experiências interessantes, tantas coisas legais que eu posso trazer. Eu sou só isso que eu estou vendo agora ou tenho algo legal aqui em mim? O que eu construí de experiência, né? Tenho experiências Uhum. difíceis, tenho experiências interessantes e essas de viagem, de intercâmbio, de experimentar coisas novas, de falar línguas novas, elas são um desafio interessante. A gente sabe, Imagina. pela teoria de aprendizado, que depois de uma certa idade a gente já não tem a mesma facilidade de aprender quando a gente era criança, né? Mas a gente tem uma outra maturidade, porque quando era criança também a gente faz por obrigação. E já imaginou Exato. você poder fazer algo porque você gosta? Então, isso pode substituir muito bem essa capacidade neuronal de uma criança de aprender coisas novas, línguas novas, ela pode ser aprendida, né? Aí, logicamente, aí tem, Claro. né, tem N teorias, enfim, tem teorias da neurociência que falam do bloqueio com relação à frequência da língua, tem tantas coisas, né, que a gente entende que podem ser formadoras de uma dificuldade de poder se falar a língua, tal, mas são todas vencíveis com exercício, com prática, né, e em especial com relação. Quando a gente está presente a uma outra pessoa, a gente muda. Uma coisa é você fazer, por exemplo, uma aula de inglês num softwarezinho. Você pode fazer, vai aprender algumas coisas e tal. Mas quando você Uhum. está presente a outra pessoa, esse frio na barriga, e está presente na frente do outro e poder trocar, é uma outra coisa, não é? Essa troca é que é legal. Por isso que a aula que a gente faz não é vídeo gravado, né? É uma aula online ao vivo, né? Num grupo pequeno, que é justamente para esse contato, né? Essa diminuição. Eu volto a insistir na questão do distanciamento físico, ficar só no físico e não deixar o social. Né? Porque Sim. vários alunos falam, olha, graças a Deus que eu tenho as aulas, né, que eu tenho esse compromisso, que eu tenho essa questão de estar online ali, porque acaba sendo a minha janela aí para fora. Tem uma pergunta aqui que alguém Sem dúvida. fez, Né? perguntando, você está acompanhando, está mais atento que eu. Tô. Uhum. Os pacientes de Malta são brasileiros? São brasileiros. Eu só atendo pacientes brasileiros fora. São brasileiros. Uhum. Que É. legal. Uhum. E quando a gente é criança, a gente tem menos medo de passar ridículo, não é? Quando a gente é criança, a gente é mais inconsequente, a gente não teve tantas experiências. Depois de passar tantas experiências difíceis, ou a gente pode aprender, né? Ou a gente pode recrudescer, a gente pode se fechar, né? A criança é mais inconsequente, o adolescente também é inconsequente. Às vezes, quando me perguntam assim, nossa, você, por exemplo, saiu, eu tinha 32 anos quando saí da Marinha e resolvi fazer psicologia. Foi um pensamento, falei, não foi por inconsequência. Né? Eu saltei do precipício, enfim, paguei uma conta cara, enfim, né, por conta disso, e valeu muito a pena. Demorou um tempo e valeu muito a pena. Né? A gente A gente, experimentar coisas novas é muito bom. é muito legal que você falou que é a psicologia que te achou, né? Que Uhum, te buscou ali na tua uhum. vida. Você falou sobre a dificuldade, né, de plasticidade, etc. Mas o que a gente vê na escola é que a motivação é tão grande, você imagine que 100% dos alunos estão lá porque querem, né? Não Uhum. tem pai e mãe mandando, não tem chefe mandando, quer dizer, você vai fazer uma coisa por você mesmo. Então, essa motivação, ela acaba funcionando como
uma mola propulsora para a pessoa aprender mais. Aquilo tem tanto prazer, é tão legal fazer por si mesmo, que eu acho que pode compensar, talvez. Eu acho que a gente pode pensar. Renata, tem uma coisa que é importante entender. Na vida é a gente com a gente mesmo e ponto final. Né? Quanto mais maduro ficando, mais certeza a gente tem disso. Então, né, as coisas são mais simples, as coisas são menos complicadas, e a gente entende. Então, é comigo, é uma profunda decisão. Isso que eu imagino que tem um caminho já pronto, isso que eu imagino que já está resolvido, que eu tenho que seguir, é uma viagem nossa. Né? É a gente que constrói, e a gente constrói com as nossas experiências. Né? A gente tem uma tendência infantil de achar, eu já sei, o que eu deveria fazer é isso. Não, é o que você vai experimentar. E esse experimentar a vida é que vale a pena. É isso né? Então, assim, eu deveria fazer, essa pergunta aos 50 anos, ela é quase sem sentido. Deveria fazer um curso de inglês? Não é essa a questão. Eu posso experimentar, adquirir uma outra habilidade e eu possa, com isso, trocar com outras pessoas em outros lugares, mas esse dever, já aos 50, ele já perdeu muita importância. O que você quase deveria fazer, você já fez. Né? A questão agora é um outro passo, é uma escolha para a vida. É dizer, opa, eu vou dar um passo, isso para tantas coisas, né? Eu vou dar outro passo, eu vou arriscar de uma outra forma. Eu vou ainda escolher a vida e deixar a morte chegar só na hora dela, não antes. Perfeito. Eu acho também, dentro do que você falou, às vezes a gente acha, não, eu sou assim, eu sou tímido, não sou nada. A gente pode mudar e deve ir mudando, né? Então, com essa questão, como é que eu posso, né, mudar, mas o que eu posso fazer para tentar me tornar uma pessoa mais livre, mais solta nesse mundo digital aqui no vídeo, na aula, na foto. Às vezes fica, porque a foto eu saí assim assado. Que compromisso é esse e que dicas que você acha que pode dar? Como, por exemplo, como você se preparou aqui, o tímido, se preparar para uma live. Live não é fácil, né? Se virar nos 30, a gente também tem milhares de insegurança, mas como é que você faz? Tá, então, eu vou dizer uma primeira questão que é sempre muito importante. Para mim, live, eu gosto de entrar sem me preparar para ela. Eu gosto de entrar nela e nela me aquecer. Logicamente, como eu venho do teatro e venho, enfim, né, tenho uma segurança, eu sei que o que eu vou falar é isso que eu sou. Não posso dar nem mais nem menos. Então, eu não vou entrar com a sensação que eu deveria falar mais, ou ter estudado antes na internet algo para poder falar. Eu vou falar literalmente o que é da minha experiência. Né? Esse foi esse meu pedido. Se fosse para dar uma aula, é diferente de uma live. Então, eu vou estar presente. Agora, uma coisa sempre essencial. Quando você vai entrar numa live, ou quando você vai fazer uma apresentação ao vivo, se aqueça corporalmente antes. Faça um pouco de exercício físico antes. Se ative. 10, 15 minutos de exercício intenso, você mora num prédio, sobe dessas escadas um pouco, faça alguma atividade que deixe o seu corpo mais preparado, né? Se hidrate bem. E, Renata, uma coisa fundamental, vá ao banheiro antes da live. Porque no meio da live, você não... Vai ser chato você ter que levantar. Já aconteceu comigo, né? Eu fazer uma live de 2 horas e pouco, eu digo, gente, com licença, agora eu vou precisar sair, né? Mas, enfim, né? A gente tem algumas coisas, se prepare. Deixe um copo d'água preparado, você vai tomar, vai ser legal você ir molhando as suas cordas vocais durante isso acontecer. E é algo que a gente falou antes, sempre alguma coisa na live vai dar errado. Alguma coisa vai travar, vai acontecer isso, e a gente tem que entender o que é o suficiente para a gente fazer isso. O que é o bom o suficiente. O quanto a gente demanda, e daí não é só na live, não é só na aula, mas o quanto a gente demanda demais. Aos 50 anos, e daí para cima, é quase como uma meta de vida a gente sair dessas obrigações que a gente chama superegóicas em psicologia, de eu devo tanto, eu deveria ser uma outra pessoa, e aceitar mais. É isso.
E agora, então, eu vou me experimentar. A partir do momento que eu consigo me localizar no lugar que eu estou, quem sou eu, e isso a gente consegue sozinho, mas conversando muito mais com as outras pessoas, isso é o mais importante, e daí ir um pouco mais. Então, um aquecimento corporal antes é muito legal. A gente, com os atores, ou, enfim, ou quem vai entrar em cena, faz aquecimento corporal, faz aquecimento vocal, isso é uma outra coisa legal também, né? A Cida Stier, enfim, que minha colega também foi da onde até que vocês me conheceram, enfim, que faz esse tipo né, de preparação. Então é legal, você tem um copo d'água junto, mas exatamente essa. O que é o suficientemente bom para mim? O que é isso? O resto são demandas que... o resto são demandas, né? Sinto muito, né? Eu posso, e às vezes assim, é no limite, né? É no limite. Às vezes a gente recebe demandas as quais a gente não pode atender. Algumas são conscientes, outras são conscientes. O que é o suficiente? Do que eu posso dar conta aqui agora? E hoje, né? Assim, no dia de hoje. Então, o que eu consigo, o que eu dou conta hoje? E existe uma pressão psicológica enorme por conta da pandemia, né? Nós não estamos alegres e retumbantes e confiantes, não, né? Existe um peso todo. Então, também poderia nos servir para nos cobrarmos menos de perfeições que a gente vai se colocando. E o que o outro vai achar um problema tão do outro que a gente realmente deveria se preocupar mais com a gente. A Miriam Goldenberg, ela fala uma coisa muito interessante, que a gente deveria, né, ter um botão aqui, um botão do foda-se, né? Quer dizer, dane-se, e daí? Errei, tá assim, e daí? Né? Isso não é importante. A experiência, o tentar, que é muito o que a gente pode ganhar, né? E eu queria que o pessoal também fizesse perguntas aqui pro Tônio, né, Tônio, enquanto você comenta. Claro. Mas essa ideia desse botão do foda-se é algo encantador a gente poder, né? Não é? Isso não se fica... É genial. Primeiro, assim, vou te contar agora um segredo, nunca revelei isso em público, mas mulheres que não falam palavrão não têm o meu respeito. Então agora estou respeitando mais você. Depois que eu falei, eu pensei, putz, será que eu devia ter falado? Mas daí já tinha falado, porque a tônica, a palavra, a expressão é essa. Eu não poderia me furtar de falar. Que bom, obrigada, me sinto então, melhor. Então, você tem mais o meu respeito ainda. Que sarro, tá vendo? É isso aí, eu já fiquei pensando, o que será que eles vão pensar? Olha aí. Tá aí. A gente tem isso, mas isso é você, né? Né? Para que foi um palavrão em 30 minutos de live que a gente está falando aqui, você não está, né? Mas é assim, uma suja. Olha aqui, a Cris, essa é a nossa aluna, olha o espírito dos nossos alunos, tá vendo? A Cris mandou aqui Tô vendo. Ô Cris, já gostei de você também, já virei sua fã também. Ela é um mulherão mesmo. Já gostei de você, por favor. Essa liberdade, né, Tônio? Sensacional. A gente tem que ter que bobagem, né? Que bobagem, fica umas preocupações. Eu tô aqui com um roteirinho, porque você falou que gosta de fazer ao vivo. Eu não tenho essa capacidade. Eu tenho que ir lá, anotar e tal. Manda lá. Então, eu tô vendo aqui, uma das perguntas era essa, que assim, você parece não ter a menor dificuldade para lidar com a câmera, tá aí tranquilão, a sua iluminação tá ótima, muito melhor que a minha, que eu já tô ficando escuro aqui. Tá preparado, tá relaxado, e aí você pega no começo e me fala que você é super tímido, né? Que sensacional isso, né? Então a gente não precisa... O tímido também tem vez na tela? Total. Eu não disse, tem grandes atores que são muito tímidos, tem pessoas que, né, na tela, isso aqui nesse momento é esse personagem que fala aqui, né, porque o que acontece? Eu sou tímido, mas o prazer que eu tenho em estar fazendo isso agora passa por cima de minha timidez 1000 vezes, né, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto, né, eu gosto bastante, eu faço lives
só eu mesmo falando, eu faço toda semana uma live de 1 hora, toda semana. Eu gosto de trocar, eu acho interessante. Minha timidez não passa, mas para você ter uma ideia, você falou de preparação. Eu, por exemplo, venho fazer a live, mas antes da live, então eu tenho aqui do meu lado, da minha esquerda, do meu computador. Então, eu estou vendo aqui a live aqui e lá, estou vendo as coisas lá e aqui. Eu deixo sempre tudo preparado, eu deixo aqui um outro celular, caso pife esse meu celular, ele está pronto aqui. Horas antes eu já testo as coisas para ver se está tudo funcionando. Quando eu vou fazer live, horas antes eu faço um primeiro teste. Eu já deixo a luz, não deixo nada para cima da hora. Se deixar para cima da hora, eu deixo tudo preparado. Fico com a água pronta, faço meu aquecimento corporal. Então, quando chega na hora, eu já deixo 15 minutos antes, já na página, é só clicar e fazer. Mesmo Prepara assim, tudo, né? Preparo. Então, Preparo. esse preparo tranquilo, porque se deixar para cima da hora, pode ser que a gente fique ansioso, que a gente tenta fazer demais. Então, esse preparo é interessante. Né? Desligo o celular, desligo o som, vejo todo, né? Tem uma rotinazinha para se fazer, para poder estar presente aqui e deixar todo o restante para fora. Eu vejo também que na aula é a mesma coisa. A gente fala para os alunos entrarem um pouquinho antes, testarem os aparelhos, já deixar o livro do lado, a caneta do lado, enfim, para poder ter um melhor aproveitamento, né? Eu tenho uma pergunta aqui que é assim, olha, a mãe de uma amiga minha é professora universitária, super afim de aprender inglês na Tea Time, uma coisa boa, mas morre de medo de usar o computador e não conseguir, né? Eu ia pedir uma dica, mas acho que vocês responderam. Então, assim, aquele livro, manual de 10 dicas, não existe. O negócio é se preparar e experimentar. Se não gostar, volta, não tem compromisso nenhum. Mas o tentar acaba sendo fundamental, né, Tony? Eu tinha porque ela faleceu faz 1 ano e pouco atrás, faleceu, mas uma mãe adotiva, me adotou, né? Era uma outra pessoa, a Dona Maria, ela tinha 90 e poucos anos. E ela entrava no site da NASA todo dia e mandava recado e fazia todas as coisas. Ela não tinha essa preocupação de achar que não ia dar conta daquilo, porque às vezes está muito mais, porque é tão simples isso, tão simples, né? Tão simples quanto aquela questão do lançamento de um dos softwares da Microsoft com o Bill Gates, que não funcionou no dia, o que ele fez? Ele desligou e ligou de volta. É só isso. Às vezes, Renato, é só isso. A gente complica um pouco demais. Às vezes a gente está no bom caminho e às vezes, quase sempre a gente esquece. Daí a gente lembra de volta. Aí a gente esquece de volta. E daí a gente lembra de novo. Isso está tudo bem, isso é normal. Essa ideia daqueles monges no alto do Tibete que estão meditando, estão no plano astral, é uma viagem da cabeça da gente. Eles estão lá lidando com essa dificuldade de estarem presentes com a mente. Não sou eu que digo isso, quem falou isso foi o Dalai Lama. Né? Vocês acham que eles estão em algum estado super evoluído? Eles estão lá lidando com exatamente a mesma coisa que a gente está lidando. Né? Só estão mais concentrados. Às vezes a gente esquece. E depois a gente lembra de volta. Depois a gente esquece. Gentilmente a gente lembra de volta. A gente é humano, a gente é falível. Esse é o caminho. Se desse tudo certo de uma só vez, e pronto, agora está tudo bacana, essa é uma tentativa, não sei qual seria a graça, lidar com essas dificuldades, se arriscar e se jogar em vez do abismo e se arriscar, é tão interessante. Muito legal mesmo, é de um crescimento tão legal, né, de um ganho tão grande. A Rosanita está aqui. Oi, Rosanita, nossa aluna querida, amada. Várias alunas aí, já vi a Marisa Blinder por aí, já vi a Oralda, já vi um monte de gente entrando, a Cris, que a gente já deu oi. E a Rosanita está perguntando assim, qual a diferença entre timidez e insegurança? Então, porque o tímido, normalmente, ele é inseguro, ele é uma pessoa introvertida. Ele é voltado mais para a experiência própria, então ele não tem medo das coisas em volta, ele não está inseguro, ele está muito seguro, mas esse é o estilo da personalidade dele. Ele está bem, ele está tudo bem, ele está só, você está bem, eu estou ótimo, está tudo tranquilo, você está aqui, então eu prefiro não falar nada, eu estou só na minha. Eu prefiro ficar ouvindo, eu prefiro ficar, né? A insegurança pressupõe que alguma coisa está afetando a segurança dessa pessoa.
né? Então, ou seja, pode acontecer isso, o inseguro não está muito no presente nesse momento, ele acha que aquilo, isso pode significar aquilo, ou que a imagem dele está em risco, né? Essa construção de imagem é algo tão importante, que não dá tempo a gente falar hoje aqui, mas a construção da imagem da gente, né? Que é a construção do narcisismo primário, é algo tão importante que pode ter reflexos tão grandes depois, né? Alguma insegurança está muito por conta da construção da imagem. O inseguro, o tímido, ele está bem. Ele está dizendo, não, mas eu prefiro não ir, e está tudo bem. Ele tem, acho que talvez tenha uma questão importante. O tímido tem possibilidade de escolha, o inseguro não tem. O tímido vai dizer, eu quero, ou eu não quero. Não é? Eu vou tentar ou não vou tentar. Né? Para mim, é melhor isso. O inseguro diz assim, eu acho que alguma coisa pode acontecer com isso depois. Então tem uma diferença bem importante na relação de presença do tímido e do inseguro. Olha, não sabia também, não. Eu colocava todo mundo no mesmo balaio, viu? Achei que era a mesma coisa, mas você tem toda a razão. Porque pode também ter o extrovertido inseguro, Muito, né? muito. Muito, que acho que até estou falando aqui de cadeira, viu? Aqui, Renata, você acha que tem gente que gostaria de aprender inglês, mas fica com receio de se expor na aula e aí desistem? Acho sim. Como a gente estava conversando, às vezes não é nem que desiste. Bom, tem os que não gostam mesmo, tentaram, experimentaram e não gostaram. Isso mesmo, não quer dizer que todo mundo vai amar. Não. Às vezes vai curtir, às vezes não. Tem vários fatores, às vezes é cansativo para a vista, ou às vezes você não gostou do estilo, tem várias coisas. Mas o não experimentar, que eu acho uma verdadeira pena. Para tudo, né? Aqui especificamente a gente está falando de questões digitais, online, e cursos, e lives, e telas, mas eu acho assim que para tudo... desistir antes, o não você já tem, não tem aquela frase? O não Sim. a gente já tem, né? Ir atrás do sim. Aqui tem uma outra pessoa que está falando assim, eu gosto de meditar um pouco antes das minhas lives, me descola do mundo e me deixa mais concentrada. Você faz isso, Tony? Eu faço meditação 2 vezes por dia. Né? 2? Então, eu antes de uma live, eu prefiro fazer um aquecimento corporal e estar mais com o corpo mais presente. Para mim, isso é mais efetivo. A qualidade de presença melhor. A respiração, o alongamento do diafragma, enfim, eu uso um método específico, me traz uma qualidade de presença maior. Então, eu trabalho muito com essa questão de qualidade de presença em cena. Para mim, funciona bem. Às vezes, uma meditação que entre em algum relaxamento pode deixar a pessoa relaxada demais. Né? E ela entrar aqui e, enfim, está num outro estado. Para mim. Né? Mas é uma experiência muito própria de cada um perceber como é que faz. Né? Ou você pode fazer uma meditação dinâmica, ativa. Né? Por exemplo, um exercício físico ritmado e tal, ele pode ser uma forma de meditação. Uma meditação dinâmica, ele é possível. Eu acho que isso é aquecimento corporal. Primeiro, abaixa o estresse, faz o equilíbrio do seu nervoso autônomo. Né? Deixa a gente mais preparado por conta disso e ativado ao mesmo tempo. Morri de inveja com essa sua 2 meditações por dia. Eu devo fazer 2 por semana. E assim, com dificuldade. Olha, e quem mais, dizem, né, que quem menos faz é quem mais precisa. Então achei muito bom, vou tentar mais um pouquinho. Aqui está assim, numa pergunta que alguém colocou, que tem medo de se passar por boba, né, dentro de um ambiente online, e ainda de não conseguir acompanhar. E eu te pergunto, o que você acha disso? Esse medo da gente fazer papel de bobo e o de não acompanhar. Putz, eu tenho medo, de repente a pessoa está falando lá e eu não vou conseguir, eu vou ficar com vergonha de perguntar e tal. Então, essa é uma coisa interessante. Medo de passar por bobo, é legal que a gente tenha. Não, eu vou me preparar, eu vou sacar, né? Eu não vou falar besteira aqui, eu não vou exagerar, eu vou tomar um certo cuidado. Então, o medo suficiente para não se passar por bobo, diz, puxa vida, né? Eu não vou desrespeitar outra pessoa, eu vou tomar esse cuidado, tal, né? Não vou fazer brincadeiras que não tem nada a ver com esse momento, com essa conversa, está tudo bem, é o que é o suficiente.
né? Então, não há problema a gente ter esse tipo de receio. O problema é que esse medo faz com que a gente não fale, que a gente não se exponha, que a gente fique inseguro com relação a isso, né? Muitas vezes existem questões mesmo que precisam até de uma psicoterapia para poderem ser resolvidas, porque esse medo pode estar ligado a muita repetição de histórias próprias, repetições de histórias familiares, né? Eu vou dar um exemplo interessante. Pessoas que são netas e netos de familiares que passaram por guerra, às vezes têm comportamentos de quem passou por guerra. Então, tem comportamentos de segurança, medos, que nem tem a ver com a sua própria experiência de vida, né? De ter uma epigenética aí, tem uma memória genética de outras coisas que a gente está sujeito. E a gente nem percebe. Então, diz assim, nem tudo isso é seu, é algo que está no seu corpo e está herdado, e talvez você possa devolver isso ao devido lugar. Não significa que tudo é assim, mas a gente está sujeito a tanta coisa fora, né? Tem uma pergunta que eu acho interessante. Quando a gente começa a enfrentar esse bloqueio, tem uma técnica simples que eu imagino. Você imagina, então, se eu estou enfrentando esse bloqueio de expor, imagine que você vai dar uma palestra, quem seriam as piores pessoas que você colocaria sentadas nas poltronas? E aí você vai entender um pouco do que é isso e de quem que você está, a sombra de quem que você está vivendo naquele momento. Quem são as pessoas? Né? Olha, que interessante. É, Já veio um monte de gente aqui na minha cabeça. Né? Porque na verdade você se preocupa mais com a turma do que está perto, né? Do teu mundo, do que o que o fulano vai achar lá, né? Tô lá ligando, né? Aquele fulano que eu não conheço, aquela Beltrano, não, né? Não me diz nada. Agora os de perto, né? Interessantíssimo isso de colocar na plateia imaginária e pensar em cada uma dessas pessoas. É isso. Né? Então, pensar, olhar para essas pessoas e pensar. Daí tem técnicas que a gente desenvolve por conta disso e tal, mas é legal a gente poder pensar sobre isso. Né? Quem é que de verdade a gente está enfrentando lá dentro? Tem coisas de pai, de mãe, do tio, ou de tal pessoa, ou enfim, tantas outras, tal do professor da infância, e aí tantas pessoas que a gente pode colocar lá e dizer assim, então lá, né? Ali eu aprendi que a minha existência é errada. E agora eu vou suavemente entender que eu posso fazer de uma forma que isso era só uma forma dessas pessoas me verem. Né? Não a realidade. Né? Eu sou, enfim, um profissional que escuta atentamente as pessoas e aprende sobre as pessoas. Eu tenho certeza que eu nunca conheci uma pessoa completamente, nem a mim mesmo, nem a uma outra pessoa. Por mais que eu passe anos escutando, como é que você vai dizer, né? Eu posso dizer dos traumas e das neuroses, das patologias, essas são fáceis de reconhecer, mas a pessoa no geral, que é muito mais do que isso, né, é só se experimentando. Como é que a gente pode dizer que aquela pessoa sabia ou tinha que ver só com uma experiência dela? Que pode ser legal, que pode te constituir, ou pode não ser legal e você pode deixar. Dos 50 para frente é legal que a gente deixe para trás e dê risada dessas experiências que já foram terríveis em algum momento. O humor é fundamental, Renato. A gente dê risada, né, desse momento e fala, meu Deus, que importância tem. Que importância. Exatamente, exatamente. Você falou de trauma de professor, e eu me lembro de uma aluna que chegou na escola e ela falou, e ela tinha muita dificuldade de se entregar, sabe? E eu via que ela estava ali, era na época presencial ainda. Mas ela ficava, não, porque eu não vou aprender, porque eu não sei o quê, e assim, com uma atitude muito negativa. E num papo, porque a gente vai fazendo amizade, né? Ela falou que ela nunca esqueceu de uma prova que ela recebeu de inglês, que ela fez quando era criança, e quando recebeu a prova de volta, a professora tinha dado um monte de X em vermelho e colocou a nota ali, um 0 em vermelho para ela, que aquilo para ela foi tão esmagador para várias coisas na vida dela, né? E hoje o sistema as metodologias que a gente estuda e tal, de um outro tipo de
contato com o aluno, né? Hoje em dia já nem se usa mais caneta vermelha, essa correção. Na escola, por Sim. exemplo, a gente não tem prova, né? A avaliação é uma autoavaliação, é Uhum. com você mesmo, como você falou. Sou eu Uhum. comigo mesmo, né? Então, achei muito interessante porque a gente traz mesmo umas bagagens, mas que não são nossas. Foi a professora, coitada, que também fez com que ela podia naquela época, né? Que também aprendeu a corrigir com a caneta vermelha e tal, mas a gente conseguir se soltar, né? Se libertar de umas bolas de ferro que a gente vai levando aí que não são É, nossas. eu acho que poucos ódios são justificados. Algumas pessoas a gente odeia mesmo, porque são chatas, são horríveis mesmo, a gente tem vontade de odiá-las e não abre mão de odiá-las de forma nenhuma. Outras pessoas é uma grande perda de tempo. Eu falo, meu Deus do céu, uma grande perda de tempo. Eu já passei por tantas vezes, falei, meu Deus, mas para quê? Eu fico guardando, eu Para quê? fico batendo com cabo de vassoura na mente da pessoa, essa pessoa não tem importância nenhuma para mim, nenhuma. Né? Quanto mais a gente Autoconhecimento é reforça tudo. isso, quanto mais a gente reforça mais, né? O autoconhecimento seguido da ação. O autoconhecimento seguido da ação. Ele é fundamental. Né? Então, eu vou abrir mão disso. Desse meu orgulho de sentir, às vezes a gente tem orgulho, assim, né? Eu tenho raiva daquela pessoa que fez tão mal para mim, a gente tem orgulho, a gente fica preso àquilo. Né? Às vezes, não é sempre. Mas talvez a gente possa dizer, oxa, isso nem é tão importante assim. Não me serve. Se for com essa suavidade, funciona, Renato. Se for, meu Deus, agora eu preciso perdoar todas as pessoas. Isso é zero, não funciona nada. Né? Funciona a suavidade. A suavidade. Caminho do meio, tal do caminho do Caminho. meio. É Para a gente isso. aprender. É, Tony, tão legal. Tô adorando conversar com você aqui, mas já tô vendo que o caramba. tempinho já vai. Não, vou te falar, a gente começa, tô olhando aqui meu roteirinho, na verdade tinha bastante coisa aqui, é muito interessante. O que você quer dar uma palavra final aqui para a turma? Então, eu acho, literalmente, do que a gente fala sobre essa possibilidade de pessoas com mais de 50 poderem e se experimentar em novas experiências, significa escolher a vida. Se eu ainda percebo que tem uma pulsão dentro de mim que quer conhecer coisas novas e quer se experimentar em coisas novas, a vida está pulsando dentro de mim. Talvez eu já esteja em tal ponto que o que eu entendo que é comodismo já é uma escolha de, tá bom, estou só esperando agora chegar a hora de me colocar dentro do caixão. Eu sou um pouco drástico nas coisas que eu falo, mas eu acho que experimentar coisas novas de uma outra forma, de uma forma mais sábia, enfim, mais tranquila, mais serena, é uma escolha de vida. Pode ser o que for. A gente está falando aqui especificamente de experimentar inglês, mas pode ser o que for. Né? A gente experimenta... Eu, por exemplo, tenho cozinhado para mim todos os dias em casa. Antes eu não tinha tempo para isso. Então, enfim, estou vendo isso. Eu, de vez em quando, vejo Ana Maria Braga, eu tenho que dizer isso, a verdade, aqui para ver as receitas da Ana Maria. Né? Então, vou experimentar coisas novas, coisas diferentes. E isso é legal que a gente possa experimentar, dizer agora isso serve, agora isso é bom, agora não é mais. Agora isso está bom, agora não está mais. E eu sigo o meu caminho. Às vezes a gente está junto, às vezes a gente está construindo junto, então a gente está trocando, às vezes a gente está sozinho, às vezes a gente está junto, às vezes a gente está sozinho. A gente faz parte todos de um mesmo planeta e todos os indivíduos têm a mesma intenção de fazermos a vida um dos outros melhores, né? Um dos outros melhor, né? Então, esse seria uma meta importante para a gente poder trocar e construir junto e poder fazer algo interessante, se arriscar. De repente, a aprender inglês, se arriscar, de repente, a fazer isso, pode abrir possibilidades que você nem imagina, né? Pode fazer com que você tenha, e não é a possibilidade de ganho, não é a possibilidade de ampliar a vida e compreender ela de outra forma. Eu vou pegar, enfim, as poesias em inglês, por exemplo, né? Ler poesia em inglês e traduzir para português é quase uma perda de tempo, porque em inglês, e na beleza do inglês, algumas poesias como Keats, como John Donne, vários autores ingleses escrevem de uma forma que você fala, meu Deus, essa poesia só dá para ser pensada em inglês, e a tradução vai ficar muito pobre, porque tem uma outra beleza, é tão interessante a gente ver isso e ver essa forma de colocar
né? E a poética e o tamanho, a compreensão, por exemplo, o inglês é uma palavra às vezes significa tantas outras coisas, Uhum. né? E a compreensão disso é tão, tão importante. Do que você falou aí, é uma frase que pega bastante, é viver enquanto a gente está vivo, É né? isso. É curtir, fazer essa experiência aqui a mais legal e proveitosa possível para você, dentro do que você acredita que é legal. Mas procurar não dar muita, me parece, não dar muita atenção para esses medos, que é uma conversa que a gente fica com a gente mesmo, pensando num cenário que vai ser assim, assim, assado, né? E eu acho que passa perfeitamente no que você falou do autoconhecimento com ação. É, Achei genial. eu acho que o autoconhecimento, só para o autoconhecimento, ele pode virar um exercício só intelectual. A ação junto é importante. A gente vai pegar algumas coisas que são relativas. Hoje de manhã eu tenho, por ter sido a Marinha, tenho amigos, enfim, no Brasil inteiro, tenho um amigo que mora em Manaus. Ele me contou uma coisa super interessante. Manaus, até 2 meses atrás, era o símbolo do caos, né? Uhum. Hoje em dia, cada vez haviam 400 pessoas em fila de espera, hoje em dia tem 20 pessoas em fila de espera, a coisa diminuiu bastante. As pessoas não foram vacinadas, já tem pessoas agora, ele está com 59 anos, ele foi vacinado, várias pessoas foram vacinadas, as coisas estão mudando na cidade, o comércio já está reabrindo. Então, algo que se diz, pronto, agora acabou, Amazonas, vai morrer todo mundo, ninguém vai sobreviver naquele lugar, já está mudando. Que O legal. conhecimento é importante, mas a ação e as coisas acontecerem, elas é que transformam o mundo, são muito mais importantes. O Dalai Lama disse isso aqui uma vez. Qual a importância da meditação? Ele explicou toda a importância da meditação, mas disse, a meditação é muito importante, mas a ação é mais importante. Né? Faça, não fique só... Meditação é uma preparação, né? Ela pode ser uma boa Que preparação, legal. mas ela não é uma ação. Que interessante. Ixi, que delícia. Acho que a gente podia ficar conversando aqui horas, né? Trazendo Por tudo mim, sim, isso. tranquilo. Quem, quem ainda não segue o Tônio Luna, vai lá no Instagram, procura. Ele sempre posta coisas muito legais. As lives, eu vi essa com a Cida Stier, muito bacana. Temos muito que trocar uns com os outros, né? Obrigada pelas tuas palavras de incentivo, de positividade, né? Às vezes a gente está tendo muita notícia ruim e tal, isso atrapalha, né? A Sim, energia positiva sim. do mundo. Obrigada por trazer a tua visão, o teu conhecimento. E espero que a gente se encontre por aí, né? E faça vários trabalhos, que para mim foi mesmo um prazer, uma honra. Prazer foi todo meu, fico muito feliz ver o seu sorriso aqui presente aqui foi muito legal, Obrigada. foi uma troca muito legal, muito feliz. Obrigado mesmo por esse momento. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Isso, e foi a tela, ó. Essa tela, esse online que a gente tanto às vezes tem É medo, que isso? permitiu isso, não é? Porque Exatamente. pessoalmente a gente não se conhece. Olha que oportunidade boa. Um beijo. Obrigada. Obrigado, Obrigada a viu? Muito todos obrigado. aí. Tá, tá. Tchau, tchau. Tchau, Até. tchau. Obrigada, Tenha uma boa noite. pessoal.